Você sabia que existe um elemento químico que derrete literalmente na sua mão? Imagine só, você pega um pedaço de metal sólido e em poucos segundos ele se transforma em uma poça líquida apenas com o calor do seu corpo. Parece mágica, não é? Mas isso é ciência pura. Estou falando do galho, um elemento fascinante que tem um ponto de fusão de apenas 29,8 graus Celsius. Para você ter uma ideia, isso é menos que a temperatura do seu corpo, que fica em torno de 37 graus. É como se a natureza tivesse criado um metal que existe no limite entre o sólido e o líquido no nosso dia a dia. Mas calma antes de você sair correndo para comprar galho para fazer truques de mágica. Deixa eu te contar uma coisa ainda mais impressionante. Esse elemento estranho e quase mágico está revolucionando a tecnologia que você usa todos os dias. Desde o smartphone que você tem na mão, até os carros elétricos que estão tomando conta das ruas, o galho está lá, trabalhando silenciosamente para tornar nossa vida mais eficiente e conectada. Se você está curioso para descobrir como um metal que derrete na sua mão pode ser tão importante assim, não pare de assistir, porque você vai se surpreender com as aplicações incríveis que vou mostrar. E já que estamos começando essa jornada juntos, que tal deixar um like para mostrar que você também ficou curioso com essa história? Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo científico de qualidade para vocês. O galho foi descoberto em 1875 pelo químico francês Paul-Émile Lecoq, de Bois-Baldrin. Mas aqui vem uma parte interessante da história. Antes mesmo de ser descoberto, o galho já tinha sido previsto pelo famoso químico russo Dmitri Mendeleev. Isso mesmo, Mendeleev, o criador da tabela periódica, havia deixado um espaço vazio entre o alumínio índio e disse: aqui vai existir um elemento que ainda não conhecemos. Ele até descreveu as propriedades que esse elemento misterioso deveria ter. Quando Lecoq de Bois-Baldrin finalmente isolou o galho, as propriedades batiam quase perfeitamente com as previsões de Mendeleev. Foi uma das primeiras grandes validações da organização da tabela periódica. O nome galho vem de Gália, que é o nome em latim para a França, país natal do descobridor. Mas existe uma curiosidade meio polêmica sobre isso. Alguns dizem que Lecoq de Bois-Baldrin pode ter feito um jogo de palavras inteligente, já que galas também significa galo em latim e Lecoq significa o galo em francês. Seria uma forma sutil de homenagear a si mesmo? Nunca saberemos ao certo, mas é uma história interessante. Agora, para entender por que o galho é tão especial, preciso te explicar um pouco sobre sua estrutura atômica. O galho tem 31 prótons no núcleo, o que o coloca no grupo 13 da tabela periódica, logo abaixo do alumínio. Essa posição não é por acaso. Ela determina muitas das propriedades únicas do galho. Quando os átomos de galho se organizam para formar o metal sólido, eles criam uma estrutura cristalina bastante incomum. É como se fosse uma arquitetura molecular que não é muito estável em temperaturas próximas a ambiente. Por isso, ele derrete tão facilmente. Mas vamos ao que realmente interessa. Para que serve esse elemento tão peculiar? A primeira aplicação, que provavelmente está bem pertinho de você, é nos dispositivos eletrônicos. Quando o galho é combinado com arsênio, forma um composto chamado arseneto de galho, que tem propriedades semicondutoras extraordinárias. Sabe o LED da sua televisão, do seu celular, daquelas lâmpadas LED que você tem em casa? Pois é, muitos deles funcionam graças ao arseneto de galho. O que torna o arseneto de galho tão especial é sua capacidade de converter eletricidade em luz de forma muito eficiente. Quando você passa uma corrente elétrica através dele, os elétrons saltam entre diferentes níveis de energia e, nesse processo, liberam luz. É como se cada elétron fosse um pequeno fotógrafo tirando flashes microscópicos. O mais impressionante é que você pode controlar a cor da luz mudando ligeiramente a composição do material. Quer luz azul? Adiciona um pouco de nitrogênio. Quer vermelha? Muda a proporção de galho. É quase como ter uma paleta de cores no nível atômico. Mas a história do galho na eletrônica vai muito além dos LEDs. Ele é fundamental na produção de chips semicondutores de alta velocidade.
Sabe quando você está jogando um game no seu celular e tudo funciona super rápido, sem travamentos? Parte disso pode ser graças a chips feitos com compostos de galho. Esses semicondutores são capazes de processar sinais elétricos muito mais rapidamente que os tradicionais chips de silício. É como comparar um carro de Fórmula 1 com um carro comum. Ambos te levam do ponto A ao ponto B, mas um faz isso com uma velocidade e eficiência muito maior. Conta para mim nos comentários. Você já tinha parado para pensar em quantos elementos químicos diferentes existem no seu celular? Deixa sua resposta aí embaixo porque eu adoro ler as reflexões de vocês sobre ciência. Agora, se você acha que o galho só serve para eletrônicos, prepare-se para uma surpresa, ele está revolucionando a área médica também. Uma das aplicações mais fascinantes é no diagnóstico por imagem. Existe um isótopo do galho, o galho 67, que é radioativo e pode ser usado em exames de medicina nuclear. Quando injetado no paciente, este isótopo se acumula em certas partes do corpo, especialmente em áreas com inflamação ou infecção. É como se fosse um detetive molecular que vai direto ao local do problema. O que acontece é o seguinte: o galho 67 emite radiação gama, que pode ser detectada por equipamentos especiais. Assim, os médicos conseguem ver onde está acontecendo algum processo inflamatório no corpo. Mesmo antes de aparecerem sintomas visíveis, isso é especialmente útil no diagnóstico de infecções ósseas, algumas doenças autoimunes e até mesmo certos tipos de câncer. É impressionante como um elemento que derrete na sua mão pode ser tão sofisticado a ponto de ajudar a salvar vidas. Mas vamos falar de uma aplicação que pode parecer saída de um filme de ficção científica. Ligas metálicas líquidas à temperatura ambiente. Quando você mistura galho com índio e estanho, você cria uma liga que permanece líquida mesmo à temperatura ambiente. Imagine as possibilidades. Você poderia ter fios elétricos que se moldam a qualquer forma, conectores que se adaptam perfeitamente a qualquer superfície, ou até mesmo dispositivos eletrônicos flexíveis, que podem ser dobrados e esticados sem quebrar. Essa tecnologia já está sendo explorada para criar eletrônicos vestíveis. Pense em uma roupa que monitora seus sinais vitais, ou em sensores que podem ser pintados na sua pele para acompanhar sua saúde em tempo real. Os pesquisadores estão desenvolvendo circuitos que podem ser impressos como tinta, usando essas ligas líquidas de galho. É como se estivéssemos no caminho para tornar realidade aquelas roupas inteligentes que vemos nos filmes futuristas. Uma área que está explodindo com o uso do galho é a tecnologia de carros elétricos e energia renovável. Os compostos de galho são fundamentais na produção de inversores de alta eficiência. Mas o que diabos é um inversor? É um dispositivo que converte corrente contínua em corrente alternada. Quando você tem painéis solares no telhado da sua casa, eles geram corrente contínua, mas sua casa precisa de corrente alternada. O inversor faz essa conversão, e quando ele é feito com compostos de galho, essa conversão ela é muito mais eficiente. O nitreto de galho, por exemplo, está revolucionando os carregadores de dispositivos eletrônicos. Você já reparou como os carregadores de celular estão ficando cada vez menores e mais eficientes? Muito disso é graças ao nitreto de galho. Esse composto permite criar carregadores que são menores, mais leves, esquentam menos e carregam seus dispositivos mais rapidamente. É como se fosse a evolução natural dos carregadores, mais potência em menos espaço. Falando em tecnologia do futuro, o galho está tendo um papel crucial no desenvolvimento da tecnologia 5G. As antenas e amplificadores usados nas redes 5G precisam operar em frequências muito altas. E os semicondutores tradicionais de silício simplesmente não conseguem acompanhar. É aí que entram os compostos de galho, que podem processar sinais em frequências muito mais altas com menor perda de energia. Então, quando você está navegando na internet super rápido no seu celular, pode agradecer, em parte, ao galho. Mas nem tudo são flores no mundo do galho. Existe um problema sério que precisa ser discutido: a disponibilidade. O galho não é exatamente abundante na natureza.
Ele não forma minerais próprios e geralmente é encontrado como um subproduto da extração de outros metais, principalmente do alumínio e do zinco. Isso significa que sua produção está diretamente ligada à produção desses outros metais. É como se o galho fosse um bônus que você ganha quando está procurando outra coisa. A maior parte do galho mundial é produzida na China, o que cria uma dependência geopolítica interessante. Países que dependem muito de tecnologia baseada em galho podem ficar vulneráveis a flutuações no fornecimento. Isso tem levado pesquisadores a procurar alternativas ou formas de reciclar o galho de dispositivos eletrônicos antigos. É um lembrete de como a geopolítica e a ciência estão interconectadas de formas que talvez não percebemos no dia a dia. Agora, deixa eu te contar sobre uma aplicação que pode soar meio maluca. Espelhos líquidos. Lembra que eu mencionei que o galho pode formar ligas líquidas à temperatura ambiente? Pois bem, essas ligas podem ser usadas para criar espelhos que mudam de forma... Imagine um espelho que pode se ajustar automaticamente para focar luz laser, ou espelhos telescópicos que podem se adaptar a diferentes condições atmosféricas. Isso não é ficção científica, é pesquisa real acontecendo agora. O que você acha mais impressionante até agora? O galho derretendo na sua mão ou suas aplicações tecnológicas? Conta para mim nos comentários qual dessas curiosidades mais te chamou a atenção. Uma área emergente fascinante é o uso do galho na computação quântica. Os pesquisadores estão explorando como certos compostos de galho podem ser usados para criar qubits, as unidades básicas de informação na computação quântica. Diferente dos bits tradicionais, que podem ser 0 ou 1, os qubits podem estar em ambos os estados simultaneamente. É como se fosse uma moeda que está girando no ar. Ela não é cara nem coroa, mas ambas as possibilidades ao mesmo tempo. O galho também está sendo investigado para aplicações em biotecnologia. Pesquisadores estão desenvolvendo nanopartículas de galho que podem ser usadas para combater bactérias resistentes a antibióticos. Essas nanopartículas funcionam como pequenos soldados que atacam as bactérias de uma forma diferente dos antibióticos tradicionais. É como se fosse um novo tipo de arma na guerra contra as superbactérias. Falando em aplicações médicas, existe uma pesquisa fascinante sobre o uso de ligas líquidas de galho para reparar tecidos. Imagine poder injetar um material condutor que se solidifica dentro do corpo e pode servir como uma espécie de ponte para reparar nervos danificados. Essa tecnologia ainda está em desenvolvimento, mas as possibilidades são empolgantes. Seria como ter um metal de cura que pode se adaptar perfeitamente ao formato necessário dentro do corpo humano. Outra aplicação incrível que está sendo desenvolvida é na área de sensores ambientais. Ligas líquidas de galho podem ser usadas para criar sensores que detectam poluentes no ar ou na água. Esses sensores são flexíveis e podem ser colocados em lugares onde sensores tradicionais não caberiam. É como ter um sistema nervoso artificial que pode sentir o ambiente ao redor e reportar problemas em tempo real. O galho também está revolucionando a área de armazenamento de energia. Pesquisadores estão desenvolvendo baterias que usam eletrodos feitos com ligas de galho. Essas baterias podem se carregar mais rapidamente e durar mais tempo que as baterias tradicionais. É como se fosse uma evolução natural das baterias, mais eficientes, mais duráveis e mais adaptáveis. Uma das coisas mais interessantes sobre o galho é como ele desafia nossa intuição sobre como os metais devem se comportar. Normalmente, quando pensamos em metais, imaginamos materiais duros, resistentes e que derretem apenas em temperaturas muito altas. O galho quebra essas expectativas e nos mostra que a natureza é muito mais criativa do que imaginamos. É como se fosse um lembrete de que ainda há muito para descobrir sobre os elementos ao nosso redor. Mas vamos falar de uma aplicação que pode estar mais próxima do que você imagina. Termômetros de galho. Embora o mercúrio tenha sido banido de muitos termômetros devido à sua toxicidade, o galho está sendo estudado como uma alternativa. Ele tem propriedades térmicas interessantes e é menos tóxico que o mercúrio. Imagine termômetros
que não só são seguros, mas também podem ter designs completamente novos devido à natureza única do galho. Na indústria aeroespacial, o galho está sendo usado para criar componentes que podem operar em condições extremas. Satélites e sondas espaciais precisam de eletrônicos que funcionem em temperaturas muito baixas e sob radiação intensa. Compostos de galho são ideais para essas condições porque mantêm suas propriedades semicondutoras mesmo em ambientes hostis. É como ter componentes eletrônicos que são verdadeiros sobreviventes do espaço. Você sabia que o galho também pode ser usado para criar metal programável? Pesquisadores estão desenvolvendo materiais que podem mudar suas propriedades mecânicas e elétricas sob comando. Imagine um material que pode ser mole como borracha em um momento e duro como metal no próximo, tudo controlado eletronicamente. Isso abriria possibilidades para robôs que podem mudar de forma, materiais de construção adaptativos, ou até mesmo roupas que se ajustam automaticamente ao clima. Antes de continuarmos, se você está achando esse conteúdo interessante, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo ciência de qualidade para você. Uma área que está ganhando muito destaque é o uso do galho na agricultura de precisão. Sensores feitos com compostos de galho podem monitorar as condições do solo em tempo real, detectando níveis de umidade, nutrientes e até mesmo a presença de pragas. É como ter um médico para as plantas que pode diagnosticar problemas antes mesmo que eles se tornem visíveis. Isso pode revolucionar a agricultura, tornando menos a mais eficiente e sustentável. O galho também está sendo usado para criar materiais de autolimpeza. Quando combinado com outros elementos, pode formar superfícies que repelem sujeira e bactérias. Imagine janelas que nunca precisam ser limpas ou superfícies hospitalares que se mantêm esterilizadas automaticamente. É como se fosse uma versão real daquelas superfícies mágicas que vemos nos filmes. Na área de entretenimento, o galho está possibilitando telas flexíveis e dobráveis. Você já deve ter visto celulares com tela dobrável, certo? Parte dessa tecnologia é possível graças aos compostos de galho que permitem criar circuitos flexíveis. É como se estivéssemos finalmente chegando naquela visão futurista de dispositivos que podem se adaptar a qualquer forma. Mas talvez uma das aplicações mais impressionantes seja na área de próteses inteligentes. Pesquisadores estão desenvolvendo próteses que usam sensores baseados em galho para detectar a intenção de movimento do usuário. Essas próteses podem se adaptar automaticamente ao tipo de movimento que a pessoa quer fazer, seja segurar um objeto delicado ou fazer um movimento mais forte. É como se fosse uma extensão natural do corpo humano, controlada pela própria mente. O galho também está sendo investigado para aplicações em energia nuclear. Certos compostos de galho podem ser usados em reatores nucleares avançados, onde sua capacidade de operar em altas temperaturas e ambientes radioativos é uma vantagem. É como ter um material que pode trabalhar nas condições mais extremas que conseguimos criar. Uma aplicação que pode soar meio estranha é o uso do galho na arte interativa. Artistas estão criando esculturas que mudam de forma com o tempo, usando ligas líquidas de galho que respondem à temperatura ou campos elétricos. É como se a arte ganhasse vida própria, criando experiências que são diferentes cada vez que você as vê. Falando em experiências diferentes, o galho está sendo usado para criar interfaces homem menos máquina mais intuitivas. Imagine controlar um computador apenas tocando em uma superfície que pode detectar não só onde você tocou, mas também a pressão e a temperatura do seu toque. Isso é possível graças aos sensores baseados em galho, que podem detectar múltiplos tipos de estímulos simultaneamente. Na área de segurança, o galho está sendo usado para criar sistemas de detecção ultra menos sensíveis. Sensores baseados em galho podem detectar quantidades minúsculas de explosivos ou outras substâncias perigosas. É como ter um nariz eletrônico que pode detectar coisas que nem mesmo cães treinados conseguem perceber. O galho também está revolucionando a área de comunicações ópticas. Fibras ópticas feitas com compostos de galho
podem transmitir dados muito mais rapidamente que as fibras tradicionais. É como se fosse uma superestrada para informações, permitindo que dados viajem na velocidade da luz, com perdas mínimas. Uma aplicação que pode estar mais próxima da sua vida do que você imagina é em wearables de saúde. Sensores baseados em galho podem monitorar continuamente seus sinais vitais, detectar mudanças no seu estado de saúde e até mesmo prever problemas antes que eles aconteçam. É como ter um médico pessoal que está sempre com você, monitorando silenciosamente sua saúde. Agora, deixa eu te contar sobre uma das aplicações mais futuristas: computação bioinspirada. Pesquisadores estão criando chips que imitam o funcionamento do cérebro humano. E o galho é fundamental nessa tecnologia. Esses chips podem aprender e se adaptar como neurônios reais. É como se estivéssemos criando uma nova forma de inteligência artificial que funciona mais como o cérebro humano do que como os computadores tradicionais. O galho também está sendo usado para criar materiais que podem se auto-reparar. Quando um circuito feito com ligas de galho é danificado, ele pode literalmente se reconectar, como se fosse um organismo vivo cicatrizando uma ferida. Isso poderia revolucionar a eletrônica, criando dispositivos que duram muito mais tempo e precisam de menos manutenção. Na área de exploração espacial, o galho está sendo usado para criar componentes que podem operar em outros planetas. As condições em Marte, por exemplo, com temperaturas extremamente baixas e atmosfera diferente, exigem materiais especiais. Compostos de galho podem manter suas propriedades mesmo nessas condições hostis, sendo essenciais para futuras missões espaciais. Qual dessas aplicações você acha que vai impactar mais sua vida nos próximos anos? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu adoro saber o que vocês pensam sobre essas tecnologias. Uma coisa fascinante sobre o galho é como ele está mudando nossa relação com a tecnologia. Tradicionalmente, nossos dispositivos eletrônicos são rígidos e imutáveis. Mas com o galho, estamos caminhando para uma era onde a tecnologia é fluida, adaptável e quase orgânica. É como se estivéssemos no início de uma revolução tecnológica que vai transformar completamente como interagimos com o mundo digital. O galho também está sendo estudado para aplicações em dessalinização da água. Membranas feitas com compostos de galho podem filtrar sal da água do mar, de forma muito mais eficiente que os métodos tradicionais. Considerando que a escassez de água doce é um dos maiores desafios da humanidade, essa aplicação pode ser literalmente vital para nosso futuro. Outra área empolgante é o uso do galho na criação de materiais com propriedades ópticas únicas. Pesquisadores estão desenvolvendo materiais que podem tornar objetos invisíveis em certas frequências de luz. Embora ainda estejamos longe de capas de invisibilidade como nos filmes, essa pesquisa está abrindo possibilidades fascinantes para camuflagem avançada e dispositivos ópticos revolucionários. O galho também está sendo investigado para aplicações em computação quântica distribuída. Imagine uma rede de computadores quânticos conectados por links baseados em galho, trabalhando juntos para resolver problemas impossíveis para computadores tradicionais. É como se estivéssemos criando um cérebro coletivo artificial de poder computacional inimaginável. Na área de medicina personalizada, o galho está possibilitando sensores que podem ser personalizados para cada paciente. Esses sensores podem detectar biomarcadores específicos, permitindo tratamentos ultra menos personalizados. É como se cada pessoa pudesse ter seu próprio sistema de monitoramento de saúde, feito sob medida para suas necessidades específicas. Uma aplicação que pode parecer saída de um filme de ficção científica é o uso do galho para criar robôs líquidos. Esses robôs podem mudar de forma, passar por espaços apertados e se reconstituir do outro lado. Embora ainda estejamos nos primeiros estágios dessa tecnologia, as possibilidades são enormes para aplicações em medicina, exploração espacial e resgate em situações de emergência. O galho também está sendo usado para criar materiais que podem colher energia do ambiente. Imagine roupas que podem gerar eletricidade a partir do movimento do seu corpo, ou janelas que podem converter luz solar em energia de forma muito mais eficiente que os painéis solares tradicionais. É como se estivéssemos transformando
todo o nosso ambiente em uma fonte de energia. Pensando no futuro, o galho pode ser fundamental para a colonização espacial. Seus compostos podem ser usados para criar habitats adaptativos que se ajustam automaticamente às condições do ambiente. É como se estivéssemos desenvolvendo a tecnologia necessária para criar casas vivas que podem sobreviver e prosperar em outros mundos. O galho também está revolucionando a área de diagnóstico médico. Novos tipos de exames baseados em galho podem detectar doenças muito antes que os sintomas apareçam. É como ter uma máquina do tempo médica que pode ver o futuro da sua saúde e agir preventivamente. Uma das coisas mais impressionantes sobre o galho é como ele está conectando diferentes áreas da ciência e tecnologia. Ele está presente na eletrônica, medicina, energia, exploração espacial, agricultura e muito mais. É como se fosse um elemento unificador que está ajudando a criar uma nova era tecnológica onde tudo está interconectado. Olhando para o futuro, é provável que o galho se torne ainda mais importante conforme desenvolvemos tecnologias mais avançadas, desde inteligência artificial até viagens espaciais, desde medicina personalizada até energia sustentável. O galho está no centro de muitas das inovações que vão definir nosso futuro. E aí, depois de tudo que você ouviu hoje, consegue imaginar como seria o mundo sem o galho? É impressionante como um elemento que a maioria das pessoas nunca ouviu falar está tão presente na nossa vida e será ainda mais importante no futuro, desde derretendo na sua mão até possibilitando tecnologias que pareciam ficção científica. O galho prova que a ciência é realmente mágica. Se você curtiu conhecer esse elemento fascinante, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E me conta nos comentários, qual aplicação do galho mais te impressionou? Estou sempre curioso para saber o que vocês acham mais interessante sobre ciência. Até a próxima! E lembre, se a ciência está em tudo ao nosso redor, às vezes de formas que nem imaginamos.